Bom, pessoal, nós vamos iniciar o capítulo 3 aí, né, do volume 1, que são os deslocamentos populacionais na América e na África, tá? Bom, a gente tem aí na página 41 os deslocamentos populacionais, né? Algumas frases, né, como refugiados dominam balcões e sushi em supermercados, balcões de sushi, desculpa, em supermercados dos Estados Unidos. Fluxos de remessa de imigrantes pode chegar a 616 bilhões de dólares. Esquecidos haitianos vagam pelo continente americano. Europa recebeu 1 milhão de imigrantes da África subsaariana desde 2010. Imigrantes brasileiros de baixa renda, né, enfrentam obstáculos em Portugal. Venezuelanos lideram o número de pedidos de refúgio no Brasil. Bom, as manchetes acima relacionam a deslocamentos das populações africanas e americanas. A respeito, faça o que se pede. Bom, vamos lá, né? Você conhece algum cidadão de outro país morando no Brasil? E brasileiro que more ou já tenha morado no exterior? Faça uma pesquisa com seus conhecidos e familiares e registre ao menos um exemplo de cada caso em seu caderno. Então, né, são atividades que são respostas que são pessoais, aí cada um fazendo o seu, porque é claro, assim que a gente voltar, eu vou recolher todos os cadernos para estar corrigindo essas atividades, tá ok? Quais motivos levaram essas pessoas a migrar, né? Trabalho, estudos, acompanhar a família ou outro. Exponha para a turma suas respostas e anote aos colegas quais foram os países de origem de destino e os motivos mais citados pela turma. Aí a 3 a gente vai estar pulando ela ainda, é para vocês fazerem somente a 1 e a 2, beleza? Bom, vamos lá, né? Iniciando o capítulo aí, a gente vai falar, né? Em 2011, a população mundial atingiu 7 milhões de habitantes. São 3% da população mundial. Hoje, 214 milhões de habitantes não vivem no seu país de origem. Mas os movimentos de pessoas iniciam-se na saída do homem da África há mais de 70 mil anos. A gente viu isso logo no primeiro capítulo, né? Do volume 1, a questão da movimentação do homem aí no globo terrestre, né? Saindo da África. A gente tem aí esse fluxo, né? Existente aí dessa movimentação do ser humano logo no início dos tempos aí. Bom, isso tudo são as migrações. E o que são migrações? Quais as suas causas, né? Quais são suas consequências? Isso tudo aí é o conteúdo do 7º ano. A gente vai estar fazendo uma revisãozinha aqui básica. Então, o que são as migrações? Tá? Aqui, separar, né? Porque ficou agarradito. O que são as migrações? Beleza, agora ficou certo. Ó, movimentos de homens ou espécies animais temporárias ou definitivas de uma área para outra, tá? A gente tem, dentro da migração, a gente tem as suas divisões, né? A gente tem a migração de acordo com o seu espaço, com o local, que ela pode ser interna ou externa. A interna é dentro do país, né? A externa é intracontinental, né? Intra e intercontinentais. E as internas é o êxodo rural, o êxodo urbano, entre outras. E dentro aí a gente tem as durações, elas podem ser definitivas, temporárias. A forma, ela pode ser voluntária e forçada. E o controle, ela pode ser legal ou clandestina, tá? Bom, quanto ao espaço, ela pode ser externa e interna, como eu já disse, né? As migrações externas
né? O imigrante, existe uma diferença muito grande, viu, gente, de imigrante e emigrante. O imigrante é aquele que entra, né? É a entrada de um indivíduo estrangeiro durante um dado período de tempo, geralmente um ano. O emigrante é a saída de um indivíduo para o estrangeiro durante um período de tempo, tá? Então, eu estou aqui, eu, Rúbia, moro em Lagoa Santa, eu vou para os Estados Unidos. Então, quando eu saio daqui, eu sou uma emigrante. Quando eu entro nos Estados Unidos, eu passo a ser uma imigrante, tá? As intracontinentais efetuam-se entre países do mesmo continente. Então, eu tô no continente americano, eu posso ir para o Canadá, para o Alasca, para os Estados Unidos, para o México, para o Panamá, para a Argentina. Aí eu vou estar fazendo uma migração intracontinental dentro do meu continente. Intercontinentais efetuam-se entre países de diferentes continentes. Então, eu saio do Brasil e vou para Portugal. Eu vou para Itália. Vou para Austrália. Então, é intercontinental. Eu estou trocando de continente. Bom, os tipos também, quanto ao estatuto, né? Ela pode ser legal ou clandestina. A legal, são as legais, né? Elas realizam-se com conhecimento e autorização dos países de chegada. Então, você tem um passaporte, você tem um visto, tá? Você entra de forma legalizada no país. A clandestina é aquela que realiza-se sem conhecimento e a autorização dos países de chegada. É o que acontece muito com os mexicanos entrando nos Estados Unidos, ou até mesmo alguns brasileiros, né? Quando eles vão, eles pedem o visto, é negado, então eles entram de forma clandestina, de forma ilegal no país. Bom, ela pode ser voluntária ou forçada. A voluntária, ela é por iniciativa do indivíduo. A forçada é devido a perseguições por motivos religiosos, políticos, sociais, raciais ou de catástrofes naturais. Então, eu quero ir para um outro país, eu quero ir para a Itália porque lá a condição de vida é melhor, eu quero ir para lá estudar, eu tenho essa vontade, então eu vou, tiro o passaporte, pego o visto, me legalizo e entro no país de forma voluntária. Bom, a partir do momento que eu tô a população da Síria, que sofre lá com a guerra que existe atualmente lá, eles estão saindo para a Espanha. Eles simplesmente vão correndo, é de forma forçada, eles estão indo por motivos, né, religiosos, por motivos de perseguições políticas, tá? E isso a gente fala que é o refugiado, tá? Que segundo a Convenção de Genebra, nenhuma pessoa pode ser repatriada para o país onde né, enfrente tratamento desumano, tortura ou pena de morte, tá? Bom, a gente tem aí os tipos de migrações, né, internas, que a gente tem aí dentro do próprio país, que é o êxodo rural e a deriva urbana, que é a saída de pessoas do meio rural em direção à cidade, que é o êxodo rural, e a deriva urbana é os movimentos de pessoas pela cidade durante um certo período de tempo, deixando-se guiar pelas atrações do terreno, né? Pelas coisas que ali traz de bom, tá? Bom, a gente tem também as migrações pendulares e as sazonais, que é por curto espaço de tempo. As pendulares são os movimentos diários que as populações efetuam e que compreendem duas deslocações, uma de ida e outra de volta, entre casa-trabalho ou casa-escola. As sazonais, que são migrações realizadas por motivo de trabalho, estudo, serviço militar ou férias, numa determinada altura do ano. Então, a pendular, eu aqui faço isso. Eu saio da minha residência em Lagoa Santa
e trabalho em Vespasiano, mas eu retorno. Então, ela é um movimento diário, é uma migração em curto espaço de tempo. A sazonal é aquela que a gente vai lá para a praia passear e volta. Então, tá? Bom, só para entender mais um tiquinho aí, a gente vai falar um pouquinho de diáspora. O que é uma diáspora? É a separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causados por perseguições políticas, religiosas, étnicas ou por preconceito. Então a gente tem, né, uma grande diáspora entre aqui, né, a África, essa área da África e a entrada para o continente americano. Tá ok, pessoal? Então vamos parar, dar uma paradinha aqui.